Olá meus amigos, esse é o canal Receitas do Pepe, eu sou Edilson Giraldelli e hoje nós iremos fazer uma receita muito especial aqui no nosso canal, tá certo? Será uma maratona de hambúrguer. Hoje nós vamos aprender a fazer o pão de hambúrguer, a carne do hambúrguer, a cebola caramelizada e uma maionese, tá bom? Então fiquem aqui assistindo que você vai ver que legal que vai ser. Mas antes, roda a vinheta, Emerson. Muito bem pessoal, voltando. Nós iremos começar então pela massa do pão de hambúrguer, tá bom? Só que antes de começar precisamente a massa, nós temos que fazer um pré-fermento. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Vou pegar uma vasilha, colocar 100 gramas ou 100 ml de água. Vou dissolver 2 pacotinhos de 15 gramas de fermento. Se você estiver usando o fermento biológico seco, aquele de sachêzinho, sachê, aí você faz ao contrário, você põe a farinha primeiro e depois aí você mistura esse fermento na farinha e depois você põe a água. Como esse daqui é um fermento biológico fresco e ele é pastoso, nós temos que pôr primeiramente na água, tá bom? Se você for utilizar então o fermento seco, vai um sachêzinho daqueles de 10 gramas, tá legal? A gente já dissolveu o fermento. Agora nós vamos pôr a mesma quantidade de farinha. Serão 100 gramas. Vamos adicionando devagar. Você está perguntando por que tem que fazer esse pré-fermento? Porque eu quero deixar esse pão de hambúrguer bastante fofinho, tá bom? Bem fofinho mesmo. Então nós temos que fazer esse pré-fermento para que o pão depois de assado ele fique bem fofo, fique com o miolo bem grandinho, tá bom? E aí fica bem gostoso o pão. Pode ver como é que ficou, ficou bem misturado, tá? Agora nós vamos tampar, passar um papel filme aqui, um plástico filme. Mas eu vou pôr então aqui o nosso plástico filme. Vamos deixar coberto de meia hora até 1 hora. Ele tem que formar umas bolhas da fermentação e ficar esse miolo dele mais para cima. Pois bem pessoal, ficou meia hora. Hoje o dia está um pouquinho mais quente, ele antecipou, né? Então vamos tirar o nosso papel filme, o plástico filme. Olha como é que tem que ficar cheio de bolha. Olha que belezinha, nosso pré-fermento. Muito bem, então vamos então adicionar a nossa farinha. Serão 400 gramas de farinha. Vou adicionando e já vou mexendo nesse nosso pré-fermento. Estou com o meu celular aqui do lado, que é uma colinha, porque é muito ingrediente, não decorei todos. Agora vamos adicionar os secos. Serão mais 40 gramas de açúcar. Vamos misturar bem. Esse pão é bem adocicado, tá bom? Isso vai bastante açúcar. 10 gramas de sal. Mexendo. Serão 15 gramas de leite em pó, tá bom? Se você não quiser pôr leite em pó, não tem problema, pode não pôr. Só que o leite em pó também vai deixar o nosso miolo do pão mais fofinho também, tá bom? Então é uma taxa da gente para deixar mais fofinho. 15 gramas de leite em pó. Vamos pôr nosso ovo. Agora vamos adicionar o nosso leite, temperatura ambiente, tá? Vou pôr metade dele. Depois a gente põe a outra metade. O óleo a gente deixa por último. Vou colocar o restante do leite. E vamos misturando. Agora eu limpo a colher e vamos para bater na mão. Nesse ponto aqui, a gente coloca o óleo. Vamos colocar todo o óleo. Vamos continuando a misturar aqui. Gente, começou a absorver o óleo, tá vendo? Aí a gente parte ela para a bancada. Vamos deixar aqui na bancada. Vamos começar a sovar. E bem, gente, voltando, eu tive que adicionar mais farinha, tá bom? Porque essa farinha aqui ela absorve pouca água.
Então o que acontece? Foi até bom acontecer para eu te explicar. Quando você for comprar farinha, enquanto isso daí eu estou sobrando, tá gente? Quando você for comprar farinha, você chega lá na tabela nutricional e vê lá proteínas. Aí eles vão mostrar assim, a cada 50 gramas de farinha vai ter X gramas de proteína. Vocês pegam aquela farinha que tenha de 6 gramas para cima, tá bom? De proteína. Por quê? Porque aí ela absorve mais água, tá certo? Você consegue ter um pão melhor. Às vezes não é nem a mais cara, tá bom? Ó como ela tá pegando de novo. Só que agora não vou pôr mais farinha não. E o que a gente pode fazer? Vou colocar óleo. Vou colocar óleo nas mãos e óleo aqui na bancada para ela não fazer isso. Então você põe um pouquinho de óleo na bancada. Espalha, começa a sovar de novo, ó como ela vai, tá vendo? Agora, meus amigos, são de 15 a 20 minutos de sova. Ó, que beleza de massa. Tá vendo essas coisinhas assim? Essas ranhuras? Isso aqui se chama rede de glúten, tá? Por isso que a gente faz a sova. Eu preciso formar essa rede de glúten para que depois o fermento ele haja, as bactérias, né? Façam a sua fermentação e ela solta o CO2, o dióxido de carbono. E essa rede de glúten, ela prende o dióxido de carbono dentro da massa. Por isso que você vê aqueles miolos com bastante buraco. Na verdade, essa rede de glúten segurou o CO2 que é feito, o dióxido de carbono. Vamos devolver para a nossa vasilha. E aqui ela vai ficar 1 hora. Vou passar o nosso filme de plástico. Passou então 1 hora. Olha que coisa linda que está essa massa. Vamos tirar o plástico. Olha isso, gente. Tem que chegar nesse estágio aí, tá? Tem quase que praticamente dobrar de tamanho. Tá? Agora olha só que legal que é que eu vou fazer, ó. Todo o gás carbônico está indo embora. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pesar essa massa e vamos dividir os nossos pãezinhos. Vamos pesar então, ver quanto que tem aqui. 1,34 kg. Vamos dar 7 pãezinhos, tá? De 145 gramas. Então vamos pesar os 145 gramas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora vamos bolear isso daqui e vamos colocar nas nossas bandejinhas. Para bolear, o que a gente faz? Eu posso pegar, amassar bem, sabe? Fazer umas dobrinhas assim, ó, tá? E eu venho, trago pra cá, trago pra cá, trago pra cá, vamos pegando as bordas, trazendo pra dentro, tá vendo? Aí eu viro essa borda pra bancada e vou boleando. Vai ficar assim, ó, com esse fundinho, mas não tem problema. Vou mostrar de novo, porque ele vai ficar na parte de baixo. Vamos pôr na nossa bandeja. Gente, já estão então as bolinhas aqui, né? Os pãezinhos. Agora nós vamos cobrir novamente, agora com um pano. E vamos esperar mais 1 hora. Muito bem, gente. Enquanto o nosso pão fica descansando lá durante 1 hora, vamos adiantar os processos aqui, né? Então vamos fazer uma maionese, mas uma maionese sem ovo. Então nós vamos precisar de leite, mas leite gelado, tá? Quase congelando mesmo. Um óleo de girassol ou de milho gelado também, 2 dentes de alho, açafrão, sal, açúcar, pimenta do reino, orégano, um suco de 1 limão e meio maço de cheiro verde. Leite, pode ver que ele tá até, ó, tem até um gelo aqui, tá vendo? Ó, gelado mesmo, gente. Os 2 dentes de alho, meia colher de sopa de açafrão, meia colher de sal, precisa de 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de sopa de orégano. E vamos bater isso daí e já ir adicionando o óleo. Ó, gente, terminamos o molho. Ó a consistência disso aqui, ó. Coisa linda. O que aconteceu? Eu coloquei mais ou menos
uns 400 ml de óleo. Aí eu adicionei o suco de limão. Ele deu uma engrossada bem forte, tá? E aí tive que ficar mexendo com a colher. E aí eu coloquei o cheiro verde. Olha que coisa linda. Isso tá uma delícia, gente. Já se passaram 1 hora. E olha só o que aconteceu com os nossos pães. Oh, coisa linda. Ó, como é bom a gente bolhar certinho, porque ele ficou meio, cada um num formatinho, né? Então capricha no bolhamento, tá bom? Ou então vocês compram aqueles arinhos. Aí se você pôr a massa naqueles arinhos que vendem, uns arinhos redondinhos assim, aí fica que nem do McDonald's. Agora nós vamos passar um ovo. Esse ovo só passa na hora de ir pro forno, tá bom, gente? Vou estar pincelando aqui. Joia. Vamos pôr no forno então. Gente, vamos fazer a carne então. Tá? Vamos bolhar a carne também. Eu vou te dar algumas dicas também o que a gente tem que fazer com essa carne. Hoje eu tô com o peito bovino, tá bom? É aquela parte da frente do boi que o pessoal chama de costela gaúcha, tá legal? Por quê? Porque é uma carne gordurosa, tá? Pra gente fazer o hambúrguer eu preciso de pelo menos 20% de gordura, tá legal? Se a gente for fazer na chapa ou aqui no fogão, 20%. Se for fazer na grelha, na churrasqueira, são 30% de gordura. Aí, Dilson, mas como é que eu sei quando tem 20 e quando tem 30? Você dá uma olhada na peça de carne. Se tiver mais ou menos 1/4 ali de gordura, de 1/4 para menos de gordura na peça, é boa para a gente fazer o hambúrguer. Nós vamos pesar 160 gramas de carne. Não vai tempero, não vai nada. Nós vamos temperar na hora de assar isso daqui. Agora o macete, tá? Eu vou pegar essa bola e eu vou ter que jogar de uma mão para outra forte. Por quê? Porque eu tenho que tirar todo o ar que está dentro da carne, para que depois, na hora de eu abrir esse hambúrguer, ele não quebrar, tá bom? Tem que tirar todo esse ar aqui. Vocês vão ver que até, não sei se vocês vão conseguir perceber aí, ele vai até diminuir pouca coisa do tamanho, tá? Então vamos lá. E assim mesmo. Vai jogando com uma mão para outra, ó. Umas 10 vezes mais ou menos. Vou mostrar para vocês, olha. Como ela ficou mais compacta, mais lisinha, tá vendo? Até vou abrir aqui, ó. Ó a dificuldade de abrir. Tá vendo? Quer dizer que ela tá bem compacta na hora de abrir o bife, o hambúrguer no caso, não vai ter problema. Vamos lá de novo porque eu abri, né? Boleia ela, deixa bonitinho. Deixa aqui no cantinho. Mesmo procedimento agora. Gente, vamos fritar o nosso bacon. Enquanto o nosso pão está lá no forno. Eu vou colocar 3 bacons em cada hambúrguer, tá bom? Em cada lanche, aliás. Mas só que para fritar a gente pode fritar quantos quiser, quando couber na frigideira. Ó, gente, ponto do bacon é esse daqui. Faz uns 10 minutinhos mais ou menos que a gente está fritando. Vou passar ele então para esse prato aqui com papel toalha. E todo esse óleo que saiu dele, eu vou colocar nessa nossa banha aqui que a gente fez a panceta. E tem que deixar ele descansando, tá bom, pessoal? Porque ele vai ficar crocante. Vamos fazer a nossa cebola caramelizada então. Tem uma cebola de média para grande. Sem óleo, sem nada, tá bom, gente? A própria cebola vai soltar a água dela. Olha a surpresa que a gente tem aqui. Nosso pãozinho. E agora vamos deixar eles descansarem, né? Enquanto isso a gente vai continuar a nossa cebola lá. Ó, gente, eu tô no fogo médio aqui. A cebola, ó, como ela já deu uma queimadinha, já tá mais molinha, tá bom? Agora eu entro com 2 colheres rasas de açúcar. E na verdade ela não vai ser uma cebola caramelizada, ela vai ser uma cebola agridoce. E aí depois a gente entra com vinagre e com shoyu. Então foram 2 colheres de sopa de açúcar. Ó, o açúcar já derreteu, tá vendo? Tá caramelizando. Nós vamos colocar 1 colher de sopa de vinagre.
E vamos colocar uma colher de sopa de shoyu. E agora é só reduzir esse caldo. Tá pronta a nossa cebola. Já reduziu todo o caldo, tá vendo? Já tá secando. Beleza? Vou começar a fritar a carne, né? Então eu sei o diâmetro do meu pão, eu vou fazer também mais ou menos o diâmetro da minha carne. Então eu venho, achato ele. Essas quebradinhas aqui é normal, daí não tem problema. Essas daqui, ó. Normalmente ele dá uma encolhida, então eu deixo ele um pouquinho mais largo que o meu pão, para depois ele ficar no mesmo tamanho. Ó, tá? Então agora eu vou abrir o meu pão e vou pincelar a manteiga derretida nele. Por quê? Para a gente selar esse pão, para que toda a gordura do hambúrguer não caia para dentro do pão e aí desmanchar o teu lanche. Para levar ele para a chapa, para a frigideira no caso aqui, vou temperar com sal e pimenta do reino. E é só isso daí que é o tempero. E vamos pôr tanto o pão como a carne lá no nosso fogão. Vamos lá. E agora aqui vou dar uma selada no pão, vou deixar nessa parte aqui mais longe do fogo, que já está querendo queimar tudo. Então lá. Deixa ele aí. Nosso hambúrguer vai ficar na faixa de uns 3 minutos aqui. Depois a gente dá o tombo nele e põe o queijo. Olha a selada dele, tá vendo? Pode dar uma baixadinha, uma apertadinha nele para ele selar bem. Gente, o pão fica assim, ó. Meio torradinho, tá bom? Meu amigo falou, parece pão na chapa, parece mesmo. Mas assim fica legal. E agora a gente vai virar o nosso hambúrguer. A gente já coloca o nosso queijo. E deixa derreter. Fogo baixo agora, tá? Ó, gente, tá pronto o nosso hambúrguer. Tá? Aqui tá meio durinho ainda, mas tudo bem. Porque eu vou deixar ele descansando um pouco na grelha. Porque a carne tem que dar uma relaxada. Vou colocar nosso hambúrguer agora. Vou passar a nossa maionese sem ovo. Ficou uma delícia, gente. E é sem miséria, hein? Sem miséria. Alface americana. Tem que ser alface americana, gente. Pra ficar uma crocância mesmo. Ó o barulho. Tomate. Ficou já nossos 2 minutinhos do nosso hambúrguer descansando. Vamos pegar ele lá então. Tá aqui o nosso hambúrguer. Agora eu coloco um pouquinho. Deixa eu pegar um garfo. Coloco um pouquinho da nossa cebola caramelizada. Aliás, cebola agridoce, né, gente? Vou deixar aqui. Bacon. Vou colocar umas 3 tiras de bacon. Um pouquinho mais de maionese aqui em cima. E vamos fechar o nosso hambúrguer passando a maionese aqui no outro pão. Bom, pessoal, tá aqui então pronto o nosso hambúrguer. Fincar nosso espeto para ele ficar firme. E tá finalizado. Agora, a hora fatal. Vamos ver como ficou. Eita, coisa linda. E agora é a hora. Olha o tamanho disso. Vamos lá? Tá servido? Nossa, minha água encheu. Minha água
Nem consigo pensar direito, minha boca encheu de água. Vamos lá. Magnífico. Eu não sei se eu falo ou se eu como. Muito bom, gente, ó. Esse pão ficou maravilhoso, gente. Tá bom? Valeu então. Eu sou Edilson Giraldelli. Esse é o canal Receitas do Pepe. E fui!